Meus queridos, vamos ver se nós conseguimos falar dessas três coisas principais que são importantes para a compreensão da piedade puritana. A primeira coisa que vamos falar é sobre o culto. Eu sei que esse é um assunto polêmico. Hoje nós temos uma grande confusão com relação a este assunto. Cada um tem sua opinião, não é? E por isso nós temos também diversas formas de culto. Mas como os puritanos compreenderam o culto? Como eles entenderam? Então, eu espero que ao discorrer sobre isso, você possa captar os princípios sobre esse assunto. A primeira coisa extremamente importante é que o culto não é como as pessoas pensam, que nós oferecemos a Deus como nós achamos que devemos fazer. O importante é a sinceridade, que Deus olha para a sinceridade do coração, mas não se importa com a forma como faz, desde que seja sincero. Eu lembro que nos anos 70, eu ouvi um pregador numa grande conferência ensinando isso, dizendo que Deus não tinha importância alguma com a forma como o culto, e que o que ele queria era a sinceridade do coração. Mas isso não é bíblico, de forma alguma. Deus é zeloso do seu culto. Deus não deixou o culto nas mãos dos homens para fazerem como eles querem, porque ele sabia que os homens eram corruptos. E os puritanos calvinistas que eram, sabiam plenamente o que significa depravação total, e que, portanto, os homens não têm capacidade de se responsabilizar pelo culto. Então, eles seguiram Calvino num princípio chamado princípio regulador do culto. Nós temos dois princípios reguladores. O primeiro é o que geralmente as igrejas seguem, e os luteranos seguiram. A igreja anglicana seguiu e segue até hoje, que é o seguinte: não está ordenado nas Escrituras, mas as Escrituras não proíbem, pode-se fazer no culto. Por exemplo, existe alguma ordem, algum verso nas Escrituras dizendo que é para usar vela no culto? Não, não tem nenhum versículo dizendo para usar vela no culto. Mas tem algum versículo proibindo usar vela no culto? Não, não tem nenhum versículo. Então pode usar vela, os luteranos usam vela até hoje no culto. Então esse princípio regulador do culto luterano é o que rege a maioria dos cultos. Mas Calvino, os reformados e os puritanos disseram: não, não é esse o princípio. O princípio é o seguinte: não está ordenado nas Escrituras, ou não se pode inferir logicamente delas, é proibido fazer no culto. Vou repetir. Não está ordenado e nem se pode inferir logicamente das Escrituras o que você pretende fazer no culto. Então não faça, porque é proibido fazer. O culto puritano e o culto como Deus quer
é somente como Ele quer e conforme Ele revelou nas Escrituras. Isso quer dizer que para cada parte do culto você precisa encontrar respaldo nas Escrituras, verso dando autorização para que se faça no culto. Com esse princípio, o culto ficou simplérrimo. Porque o que você pode encontrar nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, porque você precisa lembrar que o culto do Antigo Testamento era, na sua maioria, composto de elementos transitórios chamados cerimoniais, que se encerraram quando Cristo veio. Quando o Senhor Jesus conversou com a mulher no poço, Ele disse para a mulher: chegou a hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Quando Ele disse nem em Jerusalém, templo, tudo que se fazia no templo, tudo acabou. Agora a adoração em espírito e em verdade. E vocês precisam então encontrar no Novo Testamento o que é para se fazer no culto. Mas os puritanos não inventaram isso, e nem Calvino inventou isso. Isso está nas Escrituras. Eu vou então ver alguns textos com vocês, para você perceber que Deus é terrivelmente zeloso de que se faça o culto conforme Ele quer, somente como Ele tem ordenado. Por exemplo, se você abrir em Gênesis no capítulo 4, então nós lemos assim: verso de número 2: depois deu à luz a Abel, seu irmão. 4:2: Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Bom, vou ler mais aqui. Irou-se, pois, sobre maneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irados? E por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Bom, qual foi o problema? As pessoas que interpretam esse texto apressadamente dizem assim: não, é porque a intenção do coração é que não foi agradável para Deus. A intenção de Abel foi boa, trouxe do fruto do trabalho dele, o outro trouxe do fruto do trabalho dele, certinho, melhor, mas a intenção do coração, nada disso. Nada disso. Abel trouxe a oferta que agradava a Deus por causa do sangue, por causa do cordeiro que precisava ser imolado. Isso ele aprendeu do seu pai, que aprendeu de Deus, e que ensinou que o culto precisava ser através de derramamento de sangue, isto é somente dessa forma que Deus poderia aceitar o culto. Caim não quis se submeter ao que o seu pai recebera da parte de Deus, e ofereceu o que ele achou que Deus tinha que aceitar, que era o melhor do fruto da terra, que na verdade era um tipo de culto de obras sem Cristo. Como é que eu posso dizer que é isso? Se você abrir em Hebreus, no capítulo 11, você vai ver que aqui está claramente mostrando que é este o problema, que é a oferta o problema, não é o coração. Hebreus 11, veja o verso de número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim,
pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Deus aprovou a oferta. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Essa expressãozinha, pela fé, Abel ofereceu a Deus, a fé não é assim um sentimento, não. A fé é, quando se faz alguma coisa pela fé, você faz em obediência à palavra de Deus. Então, Abel, quando ofereceu pela fé uma oferta, um culto que agradou a Deus, foi porque foi segundo a palavra que ele aprendeu do seu pai, que seu pai aprendeu de Deus. Então, o culto de Caim foi rejeitado porque não foi conforme a palavra de Deus, como Deus havia dito que deveria ser. Se nós abrirmos agora em Levítico capítulo 10, Levíticos 10, você vai ver que um episódio que aconteceu aqui também tem a ver com isso. Levítico 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Agora presta atenção, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Está vendo? Eles trouxeram um foguinho estranho. Não era o fogo que devia ser, o Deus ordenou que era o fogo do altar que devia trazer para acender o incensário. Eles trouxeram um outro fogo, mas acendeu do mesmo jeito, funcionou da mesma forma. E foram mortos por causa disso. Por quê? Porque Deus não lhes ordenara. Eles então fizeram no culto uma coisa que foi da mente deles, do agrado deles, não foi exatamente como Deus ordenou. E morreram queimados por Deus. Deus os matou. É coisa séria. Deus tem zelo pelo seu culto. Tem que ser conforme Ele ordena na sua palavra. Se nós abrirmos em Deuteronômio 12, aqui está o princípio regulador. Deuteronômio 12. É bom lembrar que Deuteronômio 12 é uma passagem, no seu contexto, é exatamente uma exortação que Moisés faz para que quando eles chegassem na terra, não quisessem imitar de maneira nenhuma como as nações adoravam seus ídolos. Isto é, não tragam nada do mundo para a minha adoração. Não contaminem a minha adoração. Acham, mas olha que bonito como eles fazem. Olha, adorando lá com seus ídolos. Vamos fazer aqui também. A gente converte isso, faz santamente. No partir do verso 29, ele diz assim: quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las, e as desapossares, e habitares na sua terra, guarda-te não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas todas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, eles fizeram aos seus deuses. E até seus filhos e filhas queimaram seus deuses. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Isso é princípio regulador. Nada acrescentarás do que eu ordenei para o culto, e nada diminuirás do que eu ordenei para o culto. Tem que ser o que eu ordenei. Bom, aí nós poderíamos ver vários outros textos. Tem até um texto que é o de Samuel, que ele
ele forçado pela circunstância, sacrificou e ofereceu o sacrifício que não podia, só o sacerdote podia sacrificar, mas o povo estava dispersando. Ele marcou uma hora com Samuel. Samuel se atrasou, ele disse: eu vou ter que... E fez. E Deus se aborreceu, disse: o seu trono está rasgado, tirado de você. Deus o julgou terrivelmente, porque ele ousou fazer uma coisa no culto que não era permitido a ele fazer. Muito bem. Um texto que talvez mostre também como é sério isso, é o texto que está... 2 Samuel 6. Eu estou pulando aqui porque eu não tenho como mostrar todos os textos. Mas esse aqui é bem conhecido. Davi traz a arca para Jerusalém. Então presta atenção o que aconteceu. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos, 2 Samuel 6. Escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram para a casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, saltérios, tamboris, pandeiros, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu junto à arca de Deus. Estranho, né? Uzá, os bois tropeçaram, lá vinha a arca para cair na lama, ele segurou a arca para não cair na lama. E Deus o matou, fulminou ali por essa irreverência. O que é isso? Bom, primeiro, no seu livro Santidade, diz assim: era preferível que Uzá deixasse a arca cair na lama. A lama era mais pura do que as mãos dele. Mas, na verdade, o que aconteceu é que estava tudo errado. Deus tem tudo escrito no livro de Levítico, como é que tem que transportar a arca. As argolas, as varas, os levitas nos ombros. Arranjaram aqui um carro novo. Negócio de carregar no ombro, não, tem um carro novo. Você sabe que o carro novo, quem foi que na verdade inspirou eles fazerem um carro novo? Os filisteus. Os filisteus tinham roubado a arca e devolveram num carro. E disse: que ideia boa, fácil de carregar um carro, botar um carro bacana, novo, tal, digno da arca. Que é isso? Deus botou tudo errado, matou Uzá. Davi ficou: como eu vou trazer a arca? Ficou todo arrasado. Aí certamente foi consultar e foi instruído. Então, aí ele muda. Quando ele traz a arca, ele faz diferente. Veja o verso 12. Então avisaram Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom
à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor, agora nos ombros, levando, tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois, carneiros cevados. Então, aqui você percebe que ele retomou e resolveu tratar das coisas de Deus, do seu culto, conforme Deus ordenara na sua palavra, e não de outra forma, e conseguiu levar a contento. Mas veja, meus irmãos, no Novo Testamento nós temos o Senhor Jesus reiterando tudo isso com relação ao seu culto. Veja Mateus, no capítulo de número 15, o Senhor Jesus está enfrentando os fariseus, Mateus 15, e o assunto aqui desemboca no culto, e ele vai mostrar por que a adoração, o culto deles era vão perante Deus. Então diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Essa palavra é dura. Quer dizer, o culto de vocês não serve para nada, para mim é vão, não tem valor nenhum o culto de vocês, porque vocês ensinam doutrinas que são preceitos de homens. O que dirige o culto de vocês é o que os homens têm dito e o que a tradição de vocês, que vocês receberam, é isso que governa o culto de vocês. O Senhor Jesus então recrimina e mostra que o culto tem que ser não conforme a doutrina de homens, não conforme tradição, mas conforme ele tem ordenado na sua palavra. Por isso os puritanos, então, o culto era absolutamente simples. Simples. Eles tinham 5 coisas no culto: oração, que envolvia invocação da presença de Deus, ação de graças, intercessão pela rainha, pelo rei, pelas autoridades, pela igreja, pelos enfermos, inclusive ação também de graças por ofertas alçadas. Segundo, leitura das Escrituras. Então eles faziam leituras sequenciadas, Velho e do Novo Testamento. Então um capítulo velho, um capítulo novo no culto. Terceiro, cântico dos salmos, com gratidão no coração. Eles cantavam salmos no culto. E o ponto alto, mais excelente do culto, era a pregação. Então era o
tempo maior para a pregação, e esse era o momento realmente maior do culto, que era a pregação, que era expositiva, expondo livros das Escrituras sequenciadamente, com aplicações, destrinchado, as doutrinas apresentadas e a aplicação, como eu já disse, bem distribuída até por faixa etária e para pessoas também visitantes não crentes, se aplicava evangelisticamente. De modo que a pregação era o ponto alto, esperado, mais importante. E eles procuravam ser o mais claro possível, nada rebuscado ou floreado. Nunca faziam da pregação um entretenimento para que as pessoas rissem, se divertissem. Era centrada em Cristo, e o mais importante era que Cristo fosse anunciado, exaltado, glorificado, nunca o pregador. E há muitas coisas maravilhosas que você poderia aprender com relação à pregação dos puritanos. Eles amavam ouvir a pregação, se preparavam para isso e esperavam este momento supino. Era o momento maior de toda a semana. Nada superava em expectativa do que o momento em que eles iriam ouvir a voz de Deus, de Cristo mesmo, pregando. Então era uma coisa extraordinária isso. Houve uma vez que um puritano estava pregando e viu que estava já avançando para perto de 2 horas. Então ele, e a congregação assim em suspenso, e ele disse: eu tenho que terminar. E alguém gritou, levantou: não termine, continue, pelo amor de Deus, continue. Diferente, né? Então a pregação era ponto alto. E então, oração, leitura da palavra, cântico dos salmos, pregação e a administração do sacramento, Santa Ceia e batismo. Havia ocasiões especiais de ações de graças, em que havia um momento então de ação de graças, mas normalmente era isso o culto deles. Deixa eu ver um texto que se encontra aqui em Colossenses, que era de fato fundamental para eles com relação, capítulo 2, no verso 20, Colossenses 2, começando do verso 20: se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças: não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Aqui está traduzido assim, é de falsa humildade. Essa expressão no grego é ételos treskeia, que quer dizer culto da vontade. Então, aqui o apóstolo Paulo está condenando o culto da vontade dos homens. O culto não pode ser segundo a vontade. Vamos fazer um culto agora para os idosos. Sim, então a gente vai cantar só o hino e tal. Vamos fazer algum culto para os jovens. Então vamos fazer um culto. Isso é culto da vontade. O culto não é para homens. O culto é para Deus. Ele é eminentemente vertical. O culto não é para incrédulos, é para Deus. Porque as pessoas modificam o culto conforme a audiência, mas isso está errado. O culto tem que ser para Deus.
E não pode, meus irmãos, de forma alguma ter qualquer importação da forma e da maneira que o mundo faz as coisas. O incrédulo que chegar aqui tem que se sentir um peixe fora d'água. Ele tem que se sentir. Isso aqui é totalmente diferente do que é os shows lá fora. E reconhecer pela pregação, pela profecia, que Deus está de fato no meio de nós. Então eles precisam ver a diferença. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é que há duas coisas fundamentais que envolvem a piedade, que fundamentam a piedade dos puritanos. Primeiro, essa disposição de ir para a igreja, não para se divertir, nem para encontrar pessoas, amigos, mas para ouvir, se submeter e fazer o culto em simplicidade. O culto, meus irmãos, o atrativo do culto é Cristo. No Velho Testamento havia muita arte, e que de fato, como Calvino diz, na infância da igreja era preciso que mesmo houvesse estas coisas. Quando Arão aparecia com a roupa, o sacerdote aparecia com a roupa de sacerdote, era uma coisa extraordinária, era lindíssima. As pedras incrustadas sobre pelis, as cores da sua vestimenta, era uma coisa extraordinária. O óleo caindo pela barba, e todas essas figuras, era uma coisa linda. Mas isso era um tipo, sombra. A beleza que eles estavam vendo, vamos dizer assim, para eles era muito bonito, mas era pobre diante da beleza de Cristo. Quando nós nos reunimos, o nosso sumo sacerdote aparece, se manifesta no nosso meio, e a glória dele, que é invisível, mas que está nos elementos do culto, nas orações, na leitura da palavra de Deus, no cântico e na pregação, Cristo em toda a sua beleza está no nosso meio. Aí está a beleza, que é tão extraordinária que a roupa de Arão é ridícula. E eu fico pensando que estranho é que as pessoas estão querendo trazer de volta a roupa de Arão, levita, não sei o quê, para o culto hoje. Deus matou isso aí, Deus acabou com isso aí. Agora, é espírito e verdade, e a beleza é Cristo no nosso meio. Então, o culto simples, sem atrativo algum, sem entretenimento, mostra que nossa alegria, nosso gozo, a nossa atração é Cristo na sua beleza e na sua glória, se manifestando nos meios de graça, diante do culto. Então, meus irmãos, isto fazia com que eles viessem preparados para ter um encontro com Cristo, adorá-lo em espírito e em verdade, e receber a sua instrução. Então agora eu tenho que falar do dia do Senhor, porque esse dia era esperado, com ansiedade, não só esperado, mas eles se preparavam para o dia do Senhor. Então no dia anterior, que é o nosso sábado para o domingo, o chefe da casa se reunia com a sua família, fazia o culto doméstico preparatório para o dia do Senhor, e dava as instruções para que todos se preparassem e fossem dormir mais cedo, a fim de estarem dispostos
logo de manhã para um encontro com Deus no seu santo dia. Eu gostaria de poder ter o tempo de falar alguma coisa doutrinariamente ou teologicamente a respeito do dia do Senhor. Eu sei que muitos hoje não têm muita firmeza com relação a isso. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que não dá valor ao dia do Senhor, ou que tem entendimentos difusos e não bíblicos com relação ao dia do Senhor. Pensam, eu vou de manhã, tal, assisto culto, escola dominical, assisto culto e tal, e depois à tarde ligo a televisão, assisto Faustão, assisto jogo, ou então vou ao estádio, ou vou passear na praia, tal. À noite, se estiver disposto, eu vou à igreja e tal. Não tem problema nenhum. Meus irmãos, isso para os puritanos era o fim. Isso era profanar o dia do Senhor. Porque os reformadores, de fato, não tinham uma teologia muito consistente com relação ao dia do Senhor. Os reformadores. Mas os puritanos debruçaram sobre este assunto e com muita oração, estudo profundo das Escrituras, desenvolveram um entendimento claro do que Deus quer com relação a este dia. Inclusive, seria maravilhoso se você pudesse ler um livrinho, O Dia do Senhor, escrito por Joseph Piper, que é tirado, exarado do pensamento dos puritanos sobre isso, seria muito importante. Para eles, era o dia da feira da alma, onde se vai ao mercado de Deus para comprar, sem dinheiro, sem preço, tudo que é necessário para a sua alma. Era um dia glorioso, de festa espiritual, deleitoso. Não era para eles em absoluto o sacrifício observar aquilo que Deus requer com relação ao dia do Senhor. Por exemplo, que não haja trabalho que você faça para seu proveito. É necessário descansar. Deus reservou este dia para o descanso. Se eximir dos lazeres. Eles abominaram o livro de orações que os anglicanos publicaram por determinação do rei, que dizia que após os serviços religiosos, podia a pessoa jogar bocha, andar a cavalo, fazer as coisas que quisessem, futebol, o que quisesse fazer, podia fazer. Eles abominaram esse livro. E eles entenderam que não, que este é um dia que devemos o dia inteiro reservar para o Senhor. É dele. Então, reservar para meditação na palavra, tempo maior para ler as Escrituras, orar, reunir-se com a família no culto doméstico, que eles faziam isso para perguntar aos filhos sobre os pontos do sermão, ou obras de caridade, sair visitar pessoas enfermas, doentes, pobres, levar cesta básica, ou evangelizar, falar de Cristo. Este era um dia que não era deles, mas do Senhor. Eram tão criteriosos, porque você deve se lembrar que os puritanos eram precisionistas. O que é isso? Eles faziam como diz lá os Salmos: teus mandamentos eu os seguirei à risca. Então eles eram muito cuidadosos com o que a palavra de Deus dizia. Por isso, quando diz lá que no dia do Senhor não é para falar palavras vãs, então eles realmente procuravam conversar sobre as coisas de Deus nesse dia, e não sobre negócios ou coisas que tinha que fazer no outro dia, em absoluto. Evidentemente que havia certos serviços necessários que precisavam ser feitos. Então, nisso eles faziam, porque o Senhor mesmo, o Senhor do sábado, que é o Senhor Jesus, ensinou que se uma ovelha cair no buraco, você não vai deixá-la lá, você vai tirar. Assim como uma pessoa enferma, doente,
o Senhor curou no dia do Senhor. Há certas coisas especiais que nós devemos fazer. São serviços essenciais que têm que ser feitos. Isso certamente se fará por meio de plantão, para que aquela pessoa não seja sacrificada e perca todos os dias do Senhor. Mas então o dia do Senhor era algo tão precioso, tão esperado, tão amado, tão deleitoso, que isto exerceu uma influência fundamental na piedade deles. Eu acho que nós precisamos resgatar isso. Eu creio que o pecado da nossa geração e da igreja é profanar o dia do Senhor. É uma tristeza sobre isso que está acontecendo. Se nós pudéssemos resgatar isso, seria outra a nossa piedade. E eu, por último, quero falar sobre o culto doméstico. Meus irmãos, os puritanos desenvolveram o culto doméstico. Eles foram, vamos dizer assim, aqueles que elaboraram esta cultura maravilhosa que passou para os Estados Unidos depois, pelos puritanos que migraram para lá. E nós recebemos, graças a Deus, pelos missionários, também esta influência. Eu louvo muito a Deus, eu pessoalmente, pelo culto doméstico. Eu me lembro perfeitamente do meu pai, abrindo a Bíblia, as Escrituras, nós sentados, ouvindo ele ler as Escrituras, e cantávamos os hinos. Não me esqueço do brilhando, 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 que nós cantávamos como a luz. Eu sou grato a Deus pela imagem que eu tenho na minha mente do meu pai, que já está com o Senhor, fazendo o culto doméstico. Mas isso aprenderam dos puritanos. Eles foi quem estabeleceram isso. Eles criam que o culto no lar, o serviço sagrado no lar, o culto familiar, o culto doméstico, era essencial para a saúde da igreja. Hoje ninguém faz culto doméstico, traz as crianças para a escola dominical para serem aqui e aprenderem a respeito de Cristo. Não, os pais que eram responsabilizados pelo ensino através do culto doméstico das doutrinas de Deus. O pastor puritano, quando visitava a casa de um puritano, membro da igreja, ele fazia uma sabatina com as crianças para saber se elas estavam com o catecismo afiado na ponta da língua. E os pais sabiam disso, então faziam o culto, faziam uma pergunta do catecismo e as crianças respondiam. Qual o fim principal do homem? As crianças. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E assim as perguntas do catecismo, doutrina pura. E as crianças aprendiam a cantar os salmos, que se cantava nos cultos domésticos, a ouvir a leitura da palavra de Deus pelo pai, que era aquela figura da autoridade paterna, como autoridade de Deus, ensinando, orando como um sacerdote do lar, pela sua casa, pelos seus filhos, ensinando as crianças a orar, no culto doméstico. Esse era um momento também em que eram tratados os problemas disciplinares. Esse era o momento em que a mãe então dizia: olha, fulaninho fez isso hoje, deu errado, tal. E então o pai abria as Escrituras: você sabe o que você fez, meu filho? A sua desobediência não foi só por papai e mamãe, mas contra Deus. Está aqui escrito na palavra do Senhor. Então a criança aprendia a orar pedindo perdão a Deus pelo pecado que cometeu.
E a disciplina vinha depois. Vinha. Então, o culto doméstico, vamos dizer assim, é sem dúvida um fundamento da maior importância da piedade puritana. Devemos lembrar que a orientação dos pais no culto doméstico para os filhos era bíblica, com relação às prioridades. Por exemplo, o pai ensinava a uma filha que a prioridade dela era ser esposa e mãe. Que essa era a vontade de Deus e a vocação de Deus para ela, acima de qualquer outra vocação. Então, a menina puritana aprendia a piedade e temer ao Senhor para ser uma esposa piedosa, auxiliadora, que considerasse seu marido a sua glória, e que era função dela ser submissa, obediente, auxiliadora, no temor do Senhor. Mulher de oração, que criasse seus filhos no temor do Senhor, orando por eles e com eles. Uma coisa que as crianças puritanas viam a todo tempo, isso é relatado nos livros, é a mãe de joelhos, orando, e as crianças brincando de cavalinho sobre ela. Você pensa que essa imagem era fácil de sair dos olhos, do coração de uma criança? Então, os meninos direcionados a glorificar a Deus em alguma vocação que Deus haveria de orientar, desde que eles entendessem que seja lá o que fossem fazer, seria prioritariamente para a glória de Deus e não para os homens, mas para a glória de Deus. Glória de Deus. Glorificar a Deus. Os puritanos tinham uma mentalidade importante que talvez vá confrontar você agora. Os puritanos não eram dicotomistas quanto à concepção de vida. Por exemplo, nós temos essa concepção: profano e sagrado, duas coisas diferentes. Então nós estamos aqui tratando das coisas sagradas, daqui a pouco, sei lá, você vai fazer alguma coisa agora profana. O puritano não tinha isso, não existia essa dicotomia. Tudo era sagrado ou pecaminoso. Então, se eles estavam tratando das coisas de Deus e seguiam agora para o trabalho, eles faziam aquilo como um culto a Deus, em nome do Senhor, e não como para homens. Então é dito, por exemplo, que o chão da loja de um puritano era uma extensão do chão da igreja. E tudo era feito para a glória de Deus, na presença de Deus. Então não podia haver, de maneira alguma, uma divisão com a licença para fazer alguma coisa errada, porque é profano. De forma nenhuma. Eles estavam na presença de Deus, no trabalho, e tudo que faziam, precisavam fazer, sabendo que o Senhor
estava vendo, e era para ele. Então, estas coisas fundamentam a vida piedosa dos puritanos. Amanhã de manhã, eu não tenho como fazer isso hoje, amanhã de manhã, nós vamos tratar de um assunto que é da maior importância com relação à santificação, que é outra coisa que nós não temos ouvido na nossa geração. Nós vamos tratar amanhã sobre mortificação de pecados. O que é isso? O que é mortificar pecados? A natureza terrena. O que é? Quais são os fundamentos bíblicos, teológicos disto que é da maior importância? Se Deus permitir, nós vamos fazer isso amanhã. Que é também fundamento da piedade puritana. Com estas coisas, meus irmãos, eu espero ter dado um vislumbre assim sobre o que teria motivado estes irmãos no passado a viverem de modo tão exuberante a vida cristã. E dá para entender também por que estamos tão distantes. Que o Senhor tenha compaixão de nós, não é? E possa nos abençoar e nos ajudar, a fim de que venhamos, quem sabe, pela graça e misericórdia de Deus, mesmo no meio dessa geração incrédula e perversa, ter a bênção, a graça de experimentarmos um pouco, pelo menos, desta vida com Deus, exuberante, que de fato glorifica a Deus, e que é o que mais nós desejamos, e é o que agrada a Deus. A Ele, o Senhor dos céus e da terra, seja dada toda a honra e toda a glória. Amém.